A parábola do semeador, registrada em Mateus 13:18-23, revela camadas profundas de significado que muitas vezes passam despercebidas. Jesus, em seu ensino, utilizava imagens do cotidiano agrícola para transmitir verdades espirituais, e neste caso, a semeadura se torna uma metáfora rica sobre a recepção da palavra de Deus. O texto começa descrevendo o ato do semeador, que lança a semente em diferentes tipos de solo, cada um representando uma condição distinta do coração humano. No contexto histórico do primeiro século, a agricultura era central na vida das pessoas, e qualquer ouvinte da época entendia imediatamente as nuances de um campo semeado. O primeiro solo, representando o caminho, simboliza aqueles que ouvem a palavra mas não a compreendem. As aves que vêm e a devoram ilustram a rapidez com que o entendimento pode ser destruído pela superficialidade ou distrações externas. Este solo nos lembra que ouvir não é o mesmo que receber de fato. O segundo solo, pedregoso, mostra um terreno raso, sem profundidade, onde a semente brota rapidamente, mas não cria raízes. Historicamente, essas terras eram comuns em regiões áridas, e a falta de substrato profundo impedia o crescimento de plantas duradouras. Na parábola, isso representa corações que respondem com entusiasmo imediato, mas recuam diante das adversidades e perseguições. O terceiro solo, cheio de espinhos, reflete aqueles que recebem a palavra, mas permitem que preocupações mundanas, riquezas e prazeres desviem seu crescimento espiritual. Os espinhos eram vistos nos campos como competição direta para os cultivos, sufocando o desenvolvimento das plantas. Aqui, o paralelo espiritual é claro: os valores e distrações do mundo podem impedir que a fé amadureça. O quarto solo, a boa terra, representa os corações preparados e receptivos, capazes de produzir fruto abundante. Este solo simboliza profundidade, fertilidade e cuidado. No contexto agrícola, uma terra bem arada e nutrida poderia render até 30, 60 ou 100 vezes mais do que a semente plantada. Espiritualmente, isto mostra que a preparação do coração é fundamental para que a palavra de Deus transforme a vida de maneira duradoura. Jesus não falava apenas de ouvir, mas de entender e aplicar. Ele enfatiza que a compreensão verdadeira é o diferencial entre os que apenas ouvem e os que frutificam. A parábola, portanto, não é apenas uma lição moral, mas uma orientação sobre a natureza da fé ativa. A simbologia do semeador também reflete a persistência de Deus. O semeador continua a lançar a semente, independentemente da receptividade do solo. Historicamente, isso lembrava aos ouvintes que a graça e a oferta da palavra são contínuas, apesar da rejeição ou fracasso inicial. Os estudiosos bíblicos observam que os diferentes solos podem coexistir em uma única comunidade. Em qualquer grupo, há pessoas que resistem, outras que aceitam temporariamente, algumas que se perdem nas preocupações e aquelas que se tornam férteis espiritualmente. Isso mostra que a palavra se adapta à disposição interna de cada indivíduo. No solo pedregoso, a lição sobre a perseverança é evidente. Os primeiros discípulos de Jesus enfrentaram perseguições intensas, mas aqueles com raízes profundas permaneceram firmes. Historicamente, as perseguições sob o Império Romano testaram a fé de milhares, revelando quais corações eram verdadeiramente preparados para sustentar a palavra. A metáfora dos espinhos também tem relevância prática. Em sociedades antigas, a luta entre planta cultivada e ervas daninhas era constante. Espinhos não apenas roubavam nutrientes, mas também representavam obstáculos invisíveis, muitas vezes sutis. Espiritualmente, isso ilustra como medos, ansiedades e distrações modernas podem impedir o crescimento genuíno. A semente que cai na boa terra não só cresce, mas floresce de forma abundante. Historicamente, agricultores experientes reconheciam que certas práticas, aração profunda, irrigação adequada e proteção contra pragas garantiam produtividade. Da mesma forma, corações preparados cultivam disciplina, oração e reflexão, permitindo que a fé se expanda de maneira significativa. Jesus, ao explicar a parábola aos discípulos, destacou a importância da percepção espiritual. Nem todos os ouvintes da época tinham olhos para ver ou ouvidos para ouvir. Isso reflete a ideia de que a compreensão da palavra exige mais do que escuta, requer discernimento e abertura interna. O contraste entre os solos também ensina sobre a responsabilidade pessoal. A semente é a mesma para todos, mas o resultado depende da preparação e das escolhas do indivíduo. Historicamente, isso reforçava aos ouvintes que a fé não é passiva, mas exige ação e compromisso. No solo pedregoso, a rapidez do crescimento seguido da morte precoce simboliza experiências espirituais superficiais. Pessoas podem ser motivadas por emoções momentâneas, mas sem maturidade, sua fé não resiste aos desafios. Isso permanece relevante em qualquer época, mostrando que estabilidade espiritual é fruto de constância e profundidade. Os espinhos representam fatores externos e internos que sufocam o crescimento. Riqueza, ambição, preocupações diárias e desejos egoístas competem com a palavra de Deus.
Historicamente, essa metáfora alertava sobre os perigos de uma vida materialista ou distraída, onde a riqueza e o conforto podem substituir o compromisso espiritual. O fruto da boa terra é multiplicador. A parábola sugere que a palavra, quando recebida corretamente, não apenas transforma o indivíduo, mas também gera impacto na comunidade. Historicamente, líderes espirituais e discípulos exemplificaram isso, espalhando ensinamentos que moldaram culturas inteiras. A sequência do semear nos lembra que a paciência é vital. Sementes demoram a germinar e resultados duradouros exigem tempo. Espiritualmente, isso significa que a fé verdadeira se desenvolve gradualmente, muitas vezes invisível aos olhos externos, mas consistente em seu progresso interno. A parábola também enfatiza a necessidade de autoconhecimento. Reconhecer em qual tipo de solo o coração se encontra é o primeiro passo para cultivar uma fé frutífera. Historicamente, os fariseus e escribas eram críticos do comportamento alheio, mas Jesus apontava para a introspecção e transformação pessoal. O solo caminho simboliza dureza de coração. Pessoas endurecidas pelo ceticismo, preconceito ou desinteresse podem ouvir a palavra repetidas vezes sem jamais compreendê-la. Isso não significa falta de oportunidade, mas resistência interna que precisa ser suavizada para que a semente cresça. A figura do semeador em si é significativa. Ele representa tanto o ministério de Jesus quanto o trabalho contínuo dos discípulos e pregadores. Historicamente, semeadores eram incansáveis, lançando sementes sem garantia de colheita, espelhando a paciência divina na propagação da palavra. A parábola também sugere que nem todo crescimento visível é genuíno. O pedregoso brota rapidamente, mas não produz fruto duradouro. Analogamente, experiências superficiais ou decisões impulsivas podem parecer promissoras, mas carecem de solidez espiritual. O tema da frutificação múltipla reforça a ideia de abundância e multiplicação. A boa terra produz 30, 60 ou 100 vezes mais. Historicamente, isso lembrava aos ouvintes que o esforço e a atenção no cultivo garantem retorno proporcional, espiritual ou material. O contexto histórico das audiências de Jesus inclui a ocupação romana e tensões sociais. A palavra semeada precisava penetrar corações ocupados, oprimidos ou distraídos, e a parábola reflete a realidade de que nem todos estavam prontos para receber transformações profundas. O uso da agricultura como metáfora não é casual. A terra e a semeadura eram símbolos universais de sustento e vida, tornando a mensagem acessível e memorável. Jesus aproveitava elementos familiares para ensinar verdades complexas de maneira concreta e visual. O entendimento da parábola também envolve a aplicação prática. O chamado implícito é para preparar o coração, removendo pedras, arando a terra e controlando os espinhos, criando condições propícias para que a palavra frutifique. A diversidade dos solos mostra que a espiritualidade não é uniforme. Cada indivíduo responde de maneira única, influenciado por experiências passadas, educação, ambiente e predisposição interna. Historicamente, isso explica por que comunidades religiosas sempre apresentaram diferentes níveis de fé e compromisso. O solo pedregoso nos lembra da fragilidade inicial. Experiências de conversão podem ser intensas, mas sem aprofundamento e acompanhamento, podem se perder. A paciência, o ensino contínuo e o cuidado pastoral se tornam essenciais nesse processo. A presença de espinhos alerta para vigilância constante. Distrações e tentações surgem continuamente, e apenas aqueles que mantêm atenção e disciplina conseguem sustentar o crescimento espiritual. Historicamente, líderes espirituais enfatizavam a necessidade de perseverança diária. A boa terra exige esforço prévio. Arar, adubar e limpar pedras e raízes são processos que demandam trabalho e planejamento. Espiritualmente, isso se traduz em estudo, oração e reflexão, preparando o terreno do coração para receber a palavra em profundidade. A multiplicidade do fruto reforça a ideia de impacto coletivo. Um coração fértil influencia outros, transmitindo valores, ensinamentos e atitudes. Historicamente, discípulos bem preparados foram responsáveis por espalhar a fé, multiplicando a semente que receberam. O contraste entre os solos revela a importância de autossuperação. Transformar um coração pedregoso ou cheio de espinhos em solo fértil exige consciência, esforço e prática diária. Isso sugere que a fé madura é resultado de desenvolvimento contínuo, não de um evento único. A parábola também aponta para a perseverança de Deus na oferta da palavra. Independentemente do solo, a semente continua sendo lançada. Historicamente, isso reforçava a esperança de que a graça divina permanece disponível, mesmo diante de rejeição ou falhas humanas. O entendimento profundo da parábola depende da reflexão sobre a própria vida. Cada tipo de solo convida à avaliação pessoal, mostrando áreas de resistência, superficialidade, distração e receptividade. Este processo é contínuo, revelando a dinâmica da transformação espiritual. A história da semeadura lembra que resultados demorados não significam ausência de eficácia.
crescimento inicial pode ser invisível, mas as raízes se formam silenciosamente, preparando o terreno para a frutificação futura. O solo caminho evidencia a necessidade de humildade. Reconhecer a própria dureza de coração é o primeiro passo para permitir que a palavra penetre de maneira genuína. Historicamente, essa mensagem contrasta com a arrogância de líderes religiosos que se julgavam imunes à necessidade de mudança. O solo pedregoso mostra que experiências espirituais isoladas não sustentam. A fé exige continuidade, comunidade e aprofundamento. Historicamente, isso explica por que comunidades perseverantes cultivavam práticas regulares de ensino, oração e apoio mútuo. O solo cheio de espinhos ensina sobre discernimento. Nem tudo que aparece no cotidiano merece prioridade sobre a palavra. Aprender a distinguir entre urgências passageiras e valores permanentes é crucial para o crescimento espiritual. O solo fértil é resultado de preparo, cuidado e abertura. Historicamente, agricultores experientes sabiam que uma colheita abundante exigia investimento consistente. Espiritualmente, isso se traduz em dedicação, reflexão e prática contínua da fé. A multiplicidade de frutos evidencia que a fé não é apenas individual, mas coletiva. Um coração fértil gera impacto em famílias, comunidades e gerações futuras, criando um efeito multiplicador que transforma ambientes e culturas. O semeador, mesmo ciente da diversidade dos solos, continua a lançar sementes. Historicamente, isso simbolizava a esperança e paciência divinas, lembrando que cada oportunidade de ouvir a palavra é significativa, independentemente da receptividade imediata. O solo caminho, pedregoso e cheio de espinhos refletem desafios internos e externos. A parábola nos leva a perceber que a transformação espiritual é gradual, requer esforço, cuidado e vigilância constante para que o coração se torne terreno fértil. O efeito cumulativo do preparo e da frutificação na boa terra sugere que pequenas mudanças consistentes podem produzir resultados extraordinários ao longo do tempo. Historicamente, isso explica como comunidades perseverantes cultivaram fé resiliente, capaz de sobreviver a perseguições, crises e mudanças culturais. O entendimento completo da parábola depende da observação, prática e reflexão contínuas. O solo não muda sozinho, o cultivo exige ação consciente, o que torna cada coração responsável por sua própria transformação espiritual. A relação entre semente e solo evidencia que a eficácia da palavra depende tanto da mensagem quanto do receptor. Historicamente, isso reforçava a necessidade de ensinar com clareza, paciência e dedicação, garantindo que a palavra não apenas fosse ouvida, mas internalizada e aplicada. A multiplicidade de frutos produzidos pelo solo fértil mostra que a verdadeira compreensão da palavra gera impacto tangível. Historicamente, discípulos maduros não apenas ouviram, mas viveram e ensinaram, expandindo a semeadura de forma exponencial. O contraste entre os solos revela um princípio universal: nem todos os corações respondem da mesma maneira. Cada tipo de solo representa desafios distintos, exigindo estratégias específicas de cuidado, ensino e apoio para fomentar crescimento duradouro. A parábola nos lembra que a preparação do solo é contínua. Mesmo corações férteis requerem atenção, vigilância e cultivo constante para manter a produtividade espiritual e resistir às distrações e adversidades. O solo pedregoso e o cheio de espinhos ensinam que a fé enfrenta obstáculos inevitáveis. Historicamente, isso reforçava a necessidade de perseverança e orientação espiritual para transformar experiências temporárias em crescimento sólido e duradouro. A boa terra, ao produzir fruto abundante, simboliza a recompensa do esforço contínuo e da dedicação. Historicamente, comunidades que cultivaram corações receptivos colheram legados espirituais que influenciaram gerações, exemplificando a multiplicação da semente recebida. O semeador permanece ativo, independentemente da receptividade do solo. Isso reflete a constância divina na oferta da palavra, enfatizando que oportunidades de crescimento espiritual são sempre renovadas e disponíveis. O solo caminho, pedregoso e cheio de espinhos representam estágios de resistência, superficialidade e distração. A parábola mostra que a transformação do coração é progressiva, exigindo tempo, paciência e aplicação consistente da palavra para alcançar maturidade e frutificação. O solo fértil ilustra a culminação do cuidado e da preparação. Ele evidencia que, quando o coração é devidamente arado, nutrido e protegido, a palavra de Deus floresce plenamente, gerando frutos que transcendem o indivíduo e impactam a coletividade de forma duradoura. Ao considerar a semente que caiu à beira do caminho, é possível imaginar situações cotidianas em que a palavra é ouvida, mas imediatamente esquecida. Um jovem que assiste a uma palestra inspiradora sobre ética no trabalho pode sair motivado, mas, ao enfrentar dificuldades no emprego, retoma velhos hábitos sem aplicar o que ouviu. Essa é a semelhança com a semente que não penetra no solo. A compreensão se esvai tão rapidamente quanto a atenção inicial.
Outro exemplo surge em ambientes familiares. Pais que tentam transmitir valores de paciência, respeito e amor ao próximo podem observar que seus filhos absorvem parcialmente essas lições. As palavras ficam na superfície, lembradas por breves momentos, mas quando confrontados com pressões sociais ou emocionais, retornam a comportamentos anteriores, revelando a fragilidade da semeadura superficial. Quando a semente cai em solo pedregoso, ela brota rapidamente, mas não encontra profundidade. Isso se manifesta em pessoas que se entusiasmam com ideias novas, projetos ou crenças, mas cuja fé ou convicção não tem raízes firmes. Por exemplo, alguém que se engaja intensamente em um curso de desenvolvimento pessoal pode iniciar mudanças significativas, mas ao surgir a primeira adversidade, recua. O entusiasmo inicial é real, mas a base não suporta as dificuldades. Em situações espirituais, a analogia se reflete em crentes que experimentam momentos de fervor em encontros religiosos, mas que, diante de crises pessoais ou da oposição de amigos e familiares, abandonam rapidamente os princípios aprendidos. A semente germinou, mas o solo pedregoso impediu que crescesse de forma duradoura. A semeadura entre os espinhos revela outro padrão crucial: a distração das preocupações mundanas sufoca a palavra. Profissionais que acumulam grandes responsabilidades e se veem constantemente ansiosos pelo futuro podem até meditar sobre ensinamentos profundos, mas a mente sobrecarregada sufoca a transformação. É o caso de líderes empresariais que estudam princípios de ética e liderança justa, mas que cavam cada vez mais profundo nos interesses próprios, esquecendo a essência do que aprenderam. Os espinhos também podem representar vícios emocionais ou hábitos prejudiciais. Uma pessoa que busca melhorar sua vida, mas permanece presa a relacionamentos tóxicos, ressentimentos ou comparações constantes, terá dificuldade em aplicar os ensinamentos que ouviu. A palavra é absorvida, mas a ação é limitada, sufocada por forças externas que parecem invisíveis, mas são poderosamente dominantes. A semente em boa terra, finalmente, revela o potencial pleno. Ela não apenas germina, mas floresce e frutifica. Um exemplo concreto ocorre em escolas que implementam programas de incentivo à leitura e à criatividade. Crianças expostas repetidamente a histórias que estimulam empatia e raciocínio crítico internalizam essas lições, tornando-as comportamentos naturais. O investimento constante cria raízes profundas que se traduzem em frutos tangíveis, como escolhas conscientes, responsabilidade e inovação. Em comunidades, pessoas que aplicam os princípios do semeador em boa terra podem transformar ambientes inteiros. Voluntários que dedicam tempo a ajudar vizinhos ou ensinar crianças não apenas praticam a generosidade, mas inspiram outros a seguir o exemplo. O crescimento não é momentâneo, é multiplicador. Cada ato de compaixão se propaga, formando uma rede de impacto positivo que se fortalece com o tempo. No contexto profissional, indivíduos que internalizam a ética, a perseverança e a solidariedade colhem resultados que vão além do sucesso financeiro. Um médico que pratica sua profissão com empatia verdadeira transforma a experiência de cada paciente, criando confiança e bem-estar. O fruto do seu trabalho não é apenas técnico, é humano, duradouro e multiplicável. Historicamente, líderes visionários que aplicaram princípios de integridade e justiça semearam em boa terra. Suas ações, muitas vezes discretas, criaram bases para sociedades mais justas, movimentos de reforma e exemplos de liderança que perduram. O impacto desses frutos não se limita ao momento presente, reverbera ao longo de gerações. A parábola do semeador também evidencia a importância da constância e da preparação do solo. Agricultores experientes sabem que o sucesso não depende apenas da semente, mas do cuidado com a terra, arar, adubar e proteger. Na vida, isso se traduz em cultivar disciplina, autoconsciência e aprendizado contínuo, garantindo que a palavra ou ensinamento tenha espaço para se enraizar profundamente. A persistência diante das dificuldades é outro ponto crucial. Pessoas que enfrentam fracassos, perdas ou rejeições, mas continuam aplicando os princípios corretos, exemplificam o solo fértil. Um artista que recebe críticas constantes e ainda assim aprimora sua técnica e mantém sua visão demonstra que a resiliência permite que a semeadura frutifique de maneira consistente. Exemplos cotidianos se multiplicam em pequenos atos de escolha diária. O indivíduo que pratica a honestidade, mesmo quando ninguém observa, está permitindo que o ensino se transforme em hábito. Cada decisão alinhada à semente do bem é um passo para o crescimento pleno, semelhante à água e luz que nutrem a planta de maneira constante. No âmbito familiar, pais que leem, discutem e aplicam valores éticos e espirituais constroem raízes sólidas nos filhos. Atitudes como respeito mútuo, diálogo e presença ativa funcionam como solo bem preparado, garantindo que o ensinamento não apenas seja ouvido, mas praticado e transmitido adiante.
Em momentos de crise social, indivíduos que agem com compaixão e justiça demonstram como a semeadura em boa terra transforma realidades complexas. Durante desastres naturais ou situações de emergência, voluntários que aplicam princípios de serviço e altruísmo oferecem resultados concretos, sustentando vidas e comunidades inteiras. A semente que produz frutos multiplicados reflete também o efeito da educação transformadora. Professores que estimulam curiosidade, pensamento crítico e empatia veem seus alunos não apenas aprenderem conteúdos, mas aplicarem o conhecimento de maneiras inovadoras, influenciando positivamente famílias, comunidades e futuras gerações. Nos negócios, líderes que cultivam integridade, transparência e respeito pelos colaboradores criam culturas organizacionais férteis. A produtividade aumenta, a confiança se fortalece e o impacto positivo se propaga para além da empresa, mostrando que princípios sólidos produzem frutos duradouros no ambiente profissional e social. O cuidado com o solo interior é fundamental. Meditação, autoconhecimento e reflexão constante permitem identificar pedras, espinhos e áreas secas na própria vida, criando espaço para que a palavra encontre terreno fértil. Pessoas que investem nesse trabalho interno frequentemente colhem frutos que transformam não apenas a si mesmas, mas todos ao seu redor. A prática consistente da gratidão, do perdão e da generosidade funciona como adubo, enriquecendo a terra interna e favorecendo o crescimento pleno. Indivíduos que cultivam essas virtudes demonstram resiliência emocional e espiritual, tornando sua vida produtiva e inspiradora. Exemplos de frutificação se manifestam também em movimentos comunitários. Pessoas que organizam hortas urbanas, programas de mentoria ou grupos de apoio social estão, literalmente, aplicando o princípio da boa terra, investimento constante, cuidado e multiplicação de frutos tangíveis. O impacto dessas ações pode ser observado em comunidades inteiras. Crianças que participam de programas de educação e lazer estruturados desenvolvem habilidades sociais, cognitivas e emocionais que reduzem vulnerabilidades futuras. O efeito multiplicador da semeadura bem feita transforma gerações inteiras. Ao observar a semeadura, nota-se que a paciência é vital. A terra não produz frutos de imediato, e a transformação profunda da vida humana também exige tempo. Pessoas que persistem no bem, mesmo sem reconhecimento imediato, demonstram a fé prática que permite que a palavra se enraize e dê frutos abundantes. No mundo da ciência e inovação, pesquisadores que aplicam dedicação, ética e curiosidade constante exemplificam o solo fértil. Descobertas significativas muitas vezes surgem de anos de estudo, tentativa e erro, e de uma aplicação consistente de princípios sólidos que garantem que o conhecimento se traduza em benefícios reais para a sociedade. A prática contínua de hábitos saudáveis, tanto físicos quanto mentais, reflete o cuidado com a terra interna. Alguém que mantém disciplina na alimentação, no exercício e no equilíbrio emocional permite que sua vida produza frutos de longevidade, bem-estar e produtividade. Em contextos de liderança religiosa ou espiritual, aqueles que ensinam com humildade e consistência, sem buscar aplausos ou reconhecimento, refletem o exemplo da semente em boa terra. Seus ensinamentos, aplicados com autenticidade, geram transformação profunda e duradoura na vida de seus discípulos. A semeadura bem-sucedida também depende de remover obstáculos internos, como medo, insegurança e preconceitos. Pessoas que enfrentam essas barreiras, trabalhando conscientemente para superá-las, criam um espaço fértil para que princípios, ideias e valores se manifestem plenamente. O impacto do solo fértil é muitas vezes silencioso, mas poderoso. Pequenas ações repetidas, como atos de gentileza ou disciplina diária, acumulam um efeito exponencial, revelando que o crescimento e a frutificação podem ser discretos, mas transformadores ao longo do tempo. Em qualquer área da vida, a consistência, o cuidado e a reflexão sobre ações e escolhas garantem que a semeadura seja eficaz. Não basta ouvir ou entender, é necessário aplicar e nutrir constantemente aquilo que se recebe. Se você deseja aprofundar ainda mais esses princípios e descobrir como aplicá-los de maneira prática em sua vida, inscreva-se no canal e acompanhe conteúdos que exploram exemplos reais, histórias inspiradoras e estratégias concretas para cultivar seu solo interno. A parábola do semeador, quando verdadeiramente compreendida, mostra que o potencial da vida humana depende da qualidade do terreno interno, da atenção às sementes que recebemos e da perseverança em cultivá-las. O conhecimento, por si só, não basta, é a ação consistente, o cuidado constante e a aplicação dos ensinamentos que garantem que os frutos sejam abundantes, transformadores e duradouros.
A verdadeira compreensão da parábola revela que cada escolha, cada atitude e cada esforço para remover obstáculos internos e nutrir a vida é uma oportunidade de frutificar plenamente, e que apenas aqueles que semeiam com atenção, dedicação e fé colherão uma colheita que transcende o tempo e as circunstâncias. O legado da semeadura correta é, portanto, a prova de que a transformação não é acidental, é cultivada, preservada e multiplicada por aqueles que entendem que a vida frutífera nasce da qualidade do solo que preparamos e da constância com que cuidamos dele, deixando um impacto permanente e indelével. E assim, a mensagem final se estabelece com força inequívoca. A colheita da vida não é fruto do acaso, mas da sabedoria de plantar, cuidar e perseverar, garantindo que cada semente lançada em terreno fértil produza frutos abundantes, duradouros e eternamente significativos.